Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração, cujo objetivo é nós estabelecermos uma maior sintonia com os espíritos mais evoluídos, para que possam nos auxiliar no bom desenvolvimento desse trabalho. Sendo assim, rogamos a Jesus que nos amparem, que nos auxilie, para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da misericórdia de Deus, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Sendo assim, agradecemos e pedimos licença à espiritualidade para iniciarmos então os trabalhos. Continuamos com a série Análise de Conteúdo Dito Espírita. Tivemos uma primeira visão, teremos agora essa segunda e uma terceira visão, que as três, elas formam uma palestra, né, um seminário com a importância da análise de conteúdo dito espírita. Então, basicamente o conteúdo é a mesma, porém, nesse seminário nós teremos alguns acréscimos de informações que nessas três visões não tem. Mas o objetivo de nós termos separado foi para que não ficasse muito extenso, né? Esta palestra ela tem um foco um pouco maior para trabalhadores e trabalhadoras aí de livrarias espíritas alocadas no centro espírita. No entanto, nós consideramos também importante para qualquer um de nós que são iniciantes ou interessados na doutrina espírita, ou até mesmo pessoas comuns, que até mesmo nem espíritas são. Por quê? Aqui nós trataremos da importância de nós analisarmos todo e qualquer conteúdo ou informação que porventura nós tenhamos contato. Então, na roda de amigos, ao assistir a televisão, ou a internet, nos vídeos, nos livros, audiolivros, cinema, enfim, toda e qualquer mídia, né? Nas conversas com a família, no trabalho, na escola. Ou seja, nós recebemos informações sobre outras pessoas, sobre uma situação, e isso tudo é muito importante que nós tenhamos um filtro, né? Utilizar a razão, porque muitas vezes informações equivocadas nos chegam, informações até mesmo agressivas, né, contra pessoas ou contra instituições. E se porventura nós simplesmente aceitarmos tudo isso, nós poderíamos nos tornar agentes, replicantes não só dessas informações, mas acabar agindo de uma forma errada. Então, essa palestra, ela tem essa preocupação, né, de passar essa informação de que é importante nós efetuarmos análise de conteúdo, né? Não somente espírita, né, que nós focamos mais aqui nos livros, né, no conteúdo que há nos livros, mas principalmente toda e qualquer informação que nos chega. Tá? Abordaremos alguns tópicos, né, para esse estudo. Primeiro, aí, se é necessário ou não, então vamos explicar se é necessário ou não, motivos, os requisitos, né? Como analisar, exemplos, implicações, destinos de obras analisadas e desfavoráveis e uma sugestão de conclusão. Iniciamos então com a necessidade. E aí começamos com a nossa série de perguntas. É preciso realizar análise de conteúdo dito espírita? É preciso nós analisarmos toda e qualquer informação que nos chega, seja de onde for, de uma revista ou de um jornal, ou de um pendrive com um PowerPoint, enfim, uma apresentação. É necessário nós analisarmos? Né? Após nós refletirmos, nós concluímos que sim,
é necessário analisar toda e qualquer informação que nos chega, inclusive as informações que nos chegam através da intuição, né? Que basicamente é uma forma de mediunidade. Mas para aqueles que estejam nos assistindo que porventura não sejam espíritas, são aqueles pensamentos, né, que nos vêm, que a gente não tem aquela certeza que é nosso, né, e muitas vezes não é mesmo, né. Até mesmo Paulo, o apóstolo, disse que havia, né, uma multidão de testemunhas, né, nós somos cercados sempre por uma multidão de testemunhas. Ora, nada mais são que os espíritos desencarnados que estão aqui, né, entre nós, emitindo e recebendo ondas de pensamento. Então nós, encarnados, recebemos, né, nós somos como uma espécie de um rádio, né, sintonizando ali constantemente com essas ondas de informações que nos chega através do pensamento, né, da intuição. Então, é também uma necessidade nossa, né, nós filtrarmos esses pensamentos. Outra pergunta. Alguém já viu, né, um esportista vencedor, quando ali no momento da vitória, levantar uma bandeira de 2 países, né, ao mesmo tempo? Ou até mesmo um militar, né, defendendo 2 países ao mesmo tempo? Ou, trazendo um pouco mais aqui para nós aqui, alguém já porventura, né, deliberadamente quis misturar um refrigerante de Guaraná e um refrigerante de cola e beber? Muito provavelmente não, né? Ou mesmo o contrário, beber um refrigerante de cola com Guaraná ao mesmo tempo? Não vai ficar bom, né? Alguns até podem tentar, mas com certeza observaram que não ficou muito bom, né? Então, ou seja, ou nós bebemos um primeiro, analisamos esse sabor, né? Sentimos, melhor dizendo, esse sabor, depois tomamos outro. Até possível, né? Mas tomar os dois ao mesmo tempo não fica muito bom. Logo, que nós queremos, com esses exemplos dados, do que para nós comprova a necessidade de análise de conteúdo, é justamente isso, que ao estudar a doutrina espírita, se nós misturarmos, ou seja, ficarmos não somente estudando, mas nos atendo, defendendo, tentando propagar ou absorver todo um outro conjunto de informações, como conteúdo espiritualista ou de autoajuda, focar única e exclusivamente em ciências positivas, em particular a psicologia, a psiquiatria, algo assim, o que acontece? Há aí uma grande confusão. O que não significa, obviamente, que estamos falando aqui de exclusão ou de que não são importantes. Muito pelo contrário, todas elas o são. Mas o que nós queremos dizer é na mistura, no sentido de tentar validar todas elas ao mesmo tempo. Então, o que nós recomendamos aos interessados na doutrina espírita é o conteúdo espírita, genuinamente espírita. Veremos mais à frente uma mensagem de um espírito nobre, né, que nos afirma que sim, devemos conhecer tudo, mas reter o que for bom. E para nós, a doutrina espírita é essa luz, é esse conhecimento maior. Por esse motivo, o espírito de Erasto ele diz: melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Por quê? Porque essa única mentira pode nos trazer um prejuízo muito grande. Então, mesmo que porventura nós não estejamos certos se determinada informação seja correta, é preferível nós rejeitarmos, né, e deixar o tempo correr para que no futuro, caso venhamos a sancionar aquele conhecimento, do que aceitar uma informação logo de cara que pode ser uma inverdade e acabar nos acarretando um grande mal, né? Não que, novamente, as doutrinas
espiritualistas ou de autoajuda, ou até mesmo as ciências positivas, sejam pautadas em verdades. Muito pelo contrário, né? Trazem aí no seu conjunto boas informações. Muitas pessoas atingem melhores patamares morais, alívio também às suas dificuldades. Porém, nós acreditamos que na doutrina espírita, né, para aqueles que quiserem estudar a doutrina espírita, é preferível ficar com ela, porque ela traz essa clareza e esse conhecimento mais pronto, né, que o que veremos mais adiante também aqui, no caso dos motivos, né? Então, nós, trabalhadores do livro, né, de biblioteca e livraria, biblioteca aí com empréstimo gratuito e livraria com a venda de livros que são revertidas aí o lucro ao Centro Espírita para a manutenção das suas atividades, e até fica a sugestão aí, criando um paralelo aqui, né, um parênteses, que se pudesse fazer como está na foto, de haver aí encontro entre trabalhadores, tanto os dirigentes quanto assistentes, para que pudessem trocar informações, trocar análise de livros ditos espíritas, que pudessem trocar efetivamente livros espíritas, né? De repente, às vezes, um centro A tem 10 livros dos médiuns, enquanto o centro B só tem um. Né? Ou o centro B poderia ter, digamos, 5 Paulo Estevão e o centro A não tem nenhum. Então, poderia haver aí uma troca que poderia beneficiar a ambos. Né? Mas essa foto, né, e esse chamamento, ele se dá no fato seguinte, que basicamente nós que trabalhamos com livros, mas também os dirigentes dos centros, nós somos assim como uma espécie de daqueles que guardam mapas, que indicam caminhos aos nossos irmãos e irmãs. Né? E esses caminhos, eles podem ser mais longos ou mais curtos. E nós consideramos a doutrina espírita como esse caminho mais curto. Então, todos nós, né, que vivemos em sociedade, filhos e filhas de Deus, né, criados aí simples e ignorantes, mas que estamos numa jornada, percorrendo um caminho ascensional, moral, já no reino hominal. Então, o exemplo aqui traz o seguinte, né, que é como se nós estivéssemos numa cidade e quiséssemos nos dirigir a outro. Nós veremos que nós temos 2 caminhos para atingir a cidade, a exemplo aí de céu azul. Né? Esse céu, né, como Jesus sempre comentou nas suas parábolas, que nada mais é que um estado de consciência. Né? E o que é natural de nós, que somos seres inteligentes, nós queremos o quê? O caminho mais fácil, o caminho mais rápido para atingir esse melhor estado moral, esse melhor estado interior. E esse caminho aí se reflete basicamente na reforma íntima. E nós, então, né, e muitos de nós, todos nós, demandamos o centro espírita justamente em busca desse conhecimento que nos vá nos melhorar mais prontamente. Então, quando chegarem à biblioteca espírita buscando esses mapas, né, de caminhos não mais fáceis, porquanto o conteúdo espírita com certeza indica caminhos como pautados no que o Cristo disse, né? Se quiser vir após mim, tomai a vossa cruz e siga-me. Né? Ou seja, há muito trabalho interior, mas ainda assim é o caminho mais curto, né? Embora seja talvez o que demande maior esforço interior. Para quê? Para que a gente possa atingir a verdadeira felicidade, que é o que todo mundo busca. Todo mundo busca ser feliz, se melhorar. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, nós que temos essa responsabilidade, não somente com os demais, mas para conosco mesmo.
Porque nós também somos aqueles que estão na busca desses mapas que indicam caminhos mais retos, mais curtos para a felicidade. E se a gente não tomar cuidado aí, né, com o que a gente consome ou aquilo que a gente oferece para os outros de melhores rotas, a gente pode estar simplesmente sendo agentes de manutenção dessas dificuldades por um tempo maior, né, de cada um, inclusive o nosso. E tem uma outra questão aqui que Allan Kardec levanta na Revista Espírita, na edição de novembro de 1859, que é o seguinte, que ele já havia preconizado, né, previsto, que algumas publicações simplesmente más, né, e outras triviais ou ridículas, que teriam um inconveniente de induzir ao erro as pessoas que não estão em condições de aprofundar-se e de discernir entre o verdadeiro e o falso. Então, ou seja, haveriam publicações que seriam assim aquela falsa verdade, né? aquela meia verdade, aquele texto que se apresenta muito cativante, mas que uma menor análise pautada na razão, no bom senso, na lei de amor e de caridade, elas ruem totalmente. Né? E que a gente também percebe o quê? Que, infelizmente, há muitas editoras e companheiros, até mesmo dentro da doutrina, né, que acabam caindo naquela ilusão do mundo, da visão apenas do lucro, né, não se importando com a qualidade do conteúdo doutrinário espírita pautado aí, no Evangelho de Jesus Cristo, justamente porque estão de olho apenas nos números que o conteúdo espírita apresenta, principalmente nos dias atuais. Né? Então, a vendagem de livros espíritas traz um lucro muito grande. E, infelizmente, está acontecendo, principalmente a partir dos anos 2000, né, uma enxurrada de obras que tentam se colocar como espírita, mas se nós fizermos uma análise, nós vamos perceber que elas são muito mais autoajuda ou espiritualistas ou qualquer outra coisa qualquer, mas não espíritas. Né? Então, por exemplo, livros que de, vamos dizer assim, 150 páginas, uma página traz uma menção sobre um livro espírita. Ou de 200 páginas, 3 páginas trazem algumas citações de outras obras que realmente são espíritas, ou notas de rodapé indicando ou escrevendo única e exclusivamente o nome Allan Kardec. Ou seja, isso pode se considerar espírita? Não, certamente que não. Porquanto o conjunto do conteúdo é que tem que ser do começo ao fim pautado no quê? Na divulgação dos postulados kardecianos do Evangelho de Jesus. Né? Há outros exemplos, né, que tanto encarnados quanto desencarnados se utilizam para tentar alocar a obra como sendo espírita também, né, que nós temos percebido muitas vezes, e que não é. Então, infelizmente, esses irmãos e irmãs, né, eles se esquecem o seguinte, que a doutrina espírita ou espiritismo, que é a mesma coisa, ela é a chave para a verdadeira felicidade, né? E que estão, embora estão aferrados às questões materiais, do lucro, enfim, do curto prazo que seria essa encarnação. Né? Não estão vendo que o mais importante é a propagação das ideias dos espíritos superiores
que, em nome de Jesus, vem esclarecer a humanidade, que isso é o mais importante, que o dinheiro deveria ficar muito lá atrás, né? Infelizmente isso acontece. Bom, e Kardec também nos avisou, né, lá já numa outra edição da Revista Espírita, de agosto de 1867, que publicações a sorrelfa, ou seja, escondido do Espiritismo, se esforçariam para demoli-lo, né? E é o que nós temos observado. Então essa questão ela é séria, né? Nós já trouxemos um exemplo assim de extrema gravidade na primeira visão. Quem quiser saber do que nós estamos falando, assista, está lá no card agora. E que nós vamos trazer outra agora que também realmente na verdade na terceira visão terá uma outra que também ela é muito grave, né? Com relação à importância de análise de conteúdo, que nós pegamos duas citações ali de espíritos que podem colocar efetivamente até mesmo a vida de um encarnado em risco. Então, nós que abrigamos os livros, nós temos que ter esse cuidado, porque há sim publicações ou há sim conteúdos graves, né? Ou seja, ideias que são efetivamente perigosas, né? E por isso, então, o espírito de Santo Agostinho, já agora no livro dos Médiuns, né, ele disse para nós, olha, semeai unicamente o bom grão. Então, ele já nos incentivou, né, ele já nos ensinou da importância de nós semearmos o bom grão. Mas só que para que a gente possa fazer isso, a gente tem que separar os tipos de grão. Para poder reter apenas o bom grão e semeá-lo, nós temos que fazer essa distinção. E aí é que entra a análise de conteúdo de espírita. Daí a importância de se fazer esse trabalho. E não é só no livro, não. Dirigentes aí de centro espíritas, muitos palestrantes que vão até o centro proferir palestras, deve-se analisar o conteúdo. Se não estiver em alinho à doutrina, não convide mais. Não recomendamos que se convide mais. Pelo menos essa é a nossa visão pautada nisso. Né? Se talvez quiser avisar, né, pedir para que o palestrante foque, né, a sua explanação dentro da propagação do conteúdo de Kardec, dos demais espíritos superiores, ok. Mas, caso assim não o faça, não permiti-lo. Né? E como então podemos identificar, né, esses livros aí que tem essas comunicações falsas, as comunicações triviais que querem aí demolir o espiritismo, né? E aqui quem responde para nós é o nosso próprio irmão maior e mestre Jesus Cristo, quando ele nos afirma o seguinte: reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, é como está nas figuras da tela, né? À esquerda. Uma árvore boa, ela não pode dar os maus frutos que podemos ver aí na foto, né? Enfim, de nada, não é? E a mesma coisa, uma árvore má, que nós vamos ver aí na figura da direita, toda seca, né, acabada, dar os frutos maravilhosos que estão em torno. Isso também não pode acontecer. Reconhece-se o bom fruto justamente pela árvore. Então, se o livro ou o pendrive lá com as apresentações, com os vídeos, se os vídeos, né, nos sites promotores aí, na televisão, no rádio, seja onde for, se esse conteúdo emanado nós extrairmos algo de bom, né, de elevado, que seria esse bom fruto, então essa árvore é boa, ou seja, essa fonte, ele é bom. Caso contrário, não. Mas só que para isso a gente precisa ter essa análise. Né?
Mas então, como é que nós reconhecemos efetivamente então um livro genuinamente espírita? Quando se diz livro ali, vamos considerar todos os tipos de mídia, tá? O antigo DVD, enfim, tudo. Quando tiver consolo e instrução à luz da doutrina espírita. É simples assim. Tendo as duas asas, que é o que nós precisamos. Nós precisamos tanto de instrução para conhecermos como fazer o consolo, como promover o consolo. Então, como também o podemos recebê-lo, né? Então, é necessário essas duas asas. Uma não pode ficar sem a outra. Né? Se uma obra trouxer muitas mensagens assim que tendem ao consolo, né? Mas que não nos trazem nenhuma instrução científica sancionada pela doutrina espírita, ou vice-versa, né? For um livro de muita técnica, mas nenhum consolo aplicável no dia a dia, ou seja, que toda essa técnica não se tem uma aplicação para auxiliar o próximo, então não pode ser um conteúdo espírita. Ali está faltando alguma coisa. Né? E, novamente, não pode ser algo assim, alguns trechos, algumas frases somente na obra. Tem que ser praticamente tudo, né? No mínimo, boa parte. Não é? E os requisitos, então? Aqui nós entramos numa parte mais técnica, né? Mas antes, vamos a outra pergunta, né? Como é que a gente pode analisar, né? Ou seja, como se fosse um juiz, como é que a gente pode definir se algo é favorável ou desfavorável para que nós venhamos a acolher aquele pensamento, aquele conteúdo, ou até mesmo a disponibilizá-lo no centro espírita, seja na biblioteca, seja no salão de palestras, enfim, se a gente não conhece. Né? Então nós temos que agir como se fosse um juiz, né? Escutar os dois lados. Né? Então, conhecer efetivamente o que? A obra a ser analisada? Não necessariamente. Nós devemos conhecer, em primeiríssimo lugar, a doutrina espírita. Porque ela é a base. Agora, o que é a base da doutrina espírita? São os livros da codificação. Como o Espírito da Verdade nos avisou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensino. Mas ele colocou lá também, instruí-vos, eis o segundo. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho de análise de conteúdo bem feito, da forma que tem que ser feito, nós temos que conhecer a base. E a base, primeiro, curso da doutrina espírita, realizado no centro espírita, que pode ser feito online também. Né? Depois, a leitura do quê? Em primeiríssimo lugar, da codificação. Muitos de nós até mesmo começamos com os livros de romance, né? Ditos espíritas ou realmente espíritas, mas não há problema nenhum nisso. Mas, ao menor possibilidade que nós tivermos, nós devemos estudar, ler e estudar os 5 livros da codificação. Porque são a base do conhecimento do que é espiritismo. Do que Jesus quis efetivamente dizer quando ele passou aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento do que efetivamente é esse céu e esse inferno, que nada mais é do que situações de consciência, né? Não é um local circunscrito efetivamente. Né? Como que se dá essa questão da mediunidade entre encarnados e desencarnados, que é explicado ali no livro dos médiuns? Né? Quem nós somos? Quem nós somos? Tá lá, basicamente o livro dos espíritos é o nosso manual de instruções. Né? Nós somos espíritos. E lá tem muito bem descrito isso. E esse conhecimento,
né, que também está na Gênese, não somente na formação do planeta, desde lá do começo, né, não somente da parte física, mas da parte espiritual também da formação do globo, mas há na Gênese, poucos sabem, explicações morais lá também. Então, esse conjunto de informações é o que nos dá base para que nós possamos entender uh, todos os demais livros, ou separar muito bem, né, o que é efetivamente um livro que se diz espírita, que efetivamente possui consolo e instrução, e outros que são, vamos dizer assim, que enrolam muito, que trazem muito pouco conhecimento, ou que percebe-se claramente que há muitas palavras, mas não há conteúdo nenhum de esclarecimento e até mesmo de consolo. É apenas, muitos deles, histórias para passar o tempo. Basicamente isso, nada mais. Histórias, como se qualquer um pudesse relatar uma história sobre alguma coisa. Mas dali não se abstrai nada dentro da proposta espírita de evolução, pautada em instrução das leis de Deus, da ciência e do consolo para que o espírito possa continuar a sua jornada evolutiva. Aqueles que, porventura, né, já tiverem terminado aí de estudar a codificação, recomendamos fortemente as demais obras de Allan Kardec. E muitos de nós, até mesmo porventura não saiba, que Allan Kardec escreveu muitos outros livros, não somente a codificação. E, em particular, recomendamos muito a Revista Espírita. Por quê? São diversos volumes em que há como se fosse um relato dos bastidores, né, da codificação ali. Há diversas mensagens dos espíritos, há as cartas que eram enviadas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, melhor dizendo, o centro que Allan Kardec havia fundado com outros companheiros lá. Então, há um conteúdo ali muito importante para se conhecer, né, que auxilia muito. Enfim, muitas outras obras. Então, é recomendado justamente os demais livros de Allan Kardec. Depois, as demais obras complementares, né? Citamos aí, nessa segunda visão, né, sobre o tema, as obras aí de Divaldo Pereira Franco, né, muito relevantes, muito consoladoras, muito instrutivas, que nos auxiliam muito, né? E os demais clássicos imortais, né? Leon Denis, o próprio Chico Xavier, como foi citado na primeira visão, 100%, Ivone Pereira do Amaral, Herculano Pires, Hermínio Miranda, né? Então, assim, são autores que são tarimbados, ou seja, são experientes, são reconhecidos já por séculos, até mesmo algum deles, de que possuem ali o conhecimento espírita genuíno, né? Então, se nós ficarmos aí em Allan Kardec e os demais clássicos e imortais, nós já temos aí muito mais do que uma encarnação para estudar, para refletir. Então, assim, eu diria que já é o suficiente, né? Nós nem precisaríamos muito mais que isso. Mas, claro, não estamos aqui querendo deixar a ideia de proibição de conteúdos novos de maneira alguma. Mas temos que reconhecer ao mesmo tempo de que o conteúdo base, né, e que vai nos demandar com certeza aí, muitas encarnações para estudarmos, né, já está pronta, já foi passada, né? Então nós devemos focar nesse tronco fundamental. E não somente nos reportamos aqui no fato de ler apenas os livros,
mas fundamentalmente de estudar, né? Aqui é uma parte de um trecho de uma mensagem do Espírito de Emmanuel, que ele fala justamente isso, né, da importância da meditação e da aplicação desse conhecimento acrisolado no espírito, ou seja, de nós deixarmos sair da razão, do intelecto e descer ao coração, através das nossas atitudes, né, da nossa melhoria. É isso que é fundamental. E a prática, né, que é a consequência, como o próprio Espírito de Emmanuel já coloca aqui na mensagem. Né? É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. É o mais importante a se fazer. E isso nós só vamos fazer com as pessoas, com os demais irmãos e irmãs aí, sejam encarnados ou desencarnados no dia a dia, na escola, no trabalho, no centro espírita, ou na igreja, ou na rua, né? Seja onde for, né? Com as demandas que nos proporcionarem e o exercício daquilo que nós estudamos e agora passamos a crer. Não somente porque alguém falou que devemos, mas porque nós, através do nosso raciocínio, foi sancionado como correto, né, como certo, a se deixar extravasar pelo sentimento através das ações. E como analisar então? E aqui entra numa parte um pouco assim mais técnica, que é como nós fazemos, né, lá no Centro Espírita, que basicamente, aqui um exemplo, né? Então, nós temos lá um arquivo, né, num processador de texto, em que nós temos, como se fosse um formulário padrão básico, que ele é distribuído para todos os trabalhadores que vão fazer análise de uma determinada obra, né? Então nós temos lá um cabeçalho, né, com os dados do centro, e depois uma introdução onde se coloca quais os parâmetros que nós estamos utilizando para se definir o que é e o que não é espírita. Né? Depois colocamos então os dados completos desse livro, né, ou da obra, do DVD, ou da palestra, enfim. O autor, a editora e a edição. E por fim, o nome completo do trabalhador ou trabalhadora que realizou aquela análise e um parecer. Esse parecer pode ser favorável à inclusão ou desfavorável aí a inclusão no acervo, né? Isso, claro, é uma forma assim bem metódica de se realizar o trabalho. E para aqueles que nós já dissemos, né, da importância de se fazer análise aí no dia a dia, claro que nós não vamos conseguir fazer um relatório de cada uma das informações que nos chegam, mas basicamente nós temos a consciência de que nós precisamos ter um parâmetro para poder fazer essa análise, né, de tudo que nos é proposto. Né? Mas retornando aqui, funciona assim. Logo depois dessa primeira parte, né, do arquivo, vem então os trechos que o trabalhador vai separando conforme ele vai lendo a obra, ou que ele vai conhecendo aquele conteúdo, ele vai separando então e colocando a sua ponderação sobre aquele conteúdo. Né? Então, por exemplo, aqui nesse livro, né, reconheceu-se ali por esse trabalhador, aqui na página 37, no capítulo 4º, aí abre-se ali sempre entre aspas, né, e se coloca o texto exato que está na obra. Então foi falado lá pelo autor espiritual. Moléstias curáveis e não curáveis. Então isso chamou a atenção do trabalhador que fez a análise. E ele colocou isso, né, escreveu, redigiu aqui embaixo, o porquê que aquilo ele considerou como sendo antidoutrinária. Porque se efetivamente houvesse moléstias não curáveis, Deus, que é soberanamente bom, todo amor, toda justiça, ele estaria sendo sádico, né? Estaria sendo mal, possibilitando que uma moléstia não fosse curável. Então, ali, olha só, pela razão, né, pautada no conhecimento de Deus,
que se teve ao ler uma das obras da codificação, pôde-se chegar então nesse resultado. Foi o que o trabalhador aqui fez, né? E nós não vamos citar aqui qual é o livro, qual é a editora, né? Nenhuma obra será citada, somente os trechos de cada uma. Por quê? Aqui não nos cabe julgar editoras ou autores, tanto encarnados ou desencarnados. Não é esse o objetivo. O objetivo é que isso existe, né? Esses conteúdos que nos apresentam como espírita, e que, ao menor análise, nós vamos ver que não é, né? Para que quem esteja aqui nos ouvindo, nos assistindo, possa, no mínimo, refletir sobre isso, e até mesmo deve, né? Porque a análise, como já foi dito, deve ser feita de tudo, inclusive dessas próprias informações que estão sendo passadas aqui, né? Então nós temos que avaliar a qualidade do texto. Até mesmo pela qualidade gráfica, se reconhece muitas vezes que tipo de espírito está transmitindo a informação. Isso também está lá, por exemplo, no livro dos médiuns. Então, quando nos colocam as categorias de espíritos. Então, olha só que exemplo interessante aqui, não é? Nessa outra obra, na página 50, esse é o texto exato que está no livro, fala assim: a medusa vem em nossa direção para atacarmos. E depois, na página 60, fala: Frei Tiburcio tivesse pirado. Atribui-se essas duas frases a um espírito de elevado patamar evolutivo. Agora a pergunta fica: um espírito genuinamente, né, elevado, ou até mesmo um livro que se diz espírita, colocaria assim equívocos, até mesmo no português? Não condiz, né, com um livro que se diz genuinamente espírita. Então aqui foi só mais uma observação, mas nós vamos perceber isso, que até mesmo na qualidade do texto a gente pode perceber realmente se ali há, digamos assim, um conteúdo espírita ou não. E aqui por fim, né, como nós fazemos lá o encerramento, né, dessa análise, que é feito o seguinte: nós temos uma planilha, né, onde há ali então o nome do livro que foi analisado, o nome de todos os trabalhadores que efetuaram essa análise, que emitiram então aquele relatório, né, que foi mostrado agora há pouco, e cada um dá o seu parecer, né? Então no livro Y ali, no canto esquerdo, nós vamos perceber o seguinte, que ele teve 2 favoráveis, né, e 3 desfavoráveis. Então, o consenso diz, pela maioria de votos, que é democrático, que ele deve ser o quê? Ele é desfavorável à inclusão no acervo. E tem um parecer final, então, que é o que nós vamos ver mais adiante, que é a recomendação que se deve ter, né, que se deve proceder com obras ou conteúdos que não são considerados genuinamente espíritas, que seria a Biblioteca Municipal. Nisso foi para livro, mas dependendo outros conteúdos, aí teria que verificar, né? Já esse livro Y, ou essa obra Y, ela já foi o contrário. Ela teve 3 favoráveis e 2 desfavoráveis. Logo, a conclusão por maioria de votos foi de que foi favorável à inclusão. Então, basicamente é assim que nós, digamos assim, com esse estudo, com tudo isso que foi realizado, nós queremos que seja assim, uma boa forma de nós estarmos protegendo, né, o nosso acervo aí dessas obras que se apresentam espíritas e que não são genuínas, ou que não realmente são, ou são, né? Aqui vamos a alguns outros exemplos que nós acreditamos serem importantes, né, ao conhecimento geral.
Hoje nós trazemos, então, um exemplo de estudo, né, que há muitos livros ali que eles se apresentam como estudos, mas muitas vezes eles até têm algumas outras características, né? Ele é um estudo, mas também é uma mensagem, ou é um estudo, mas também tem reflexão. Nesses casos, o que a gente costuma fazer é que verificar na obra ou no conteúdo qual a tendência maior. Se a tendência maior é o estudo, então ele é categorizado como estudo, mesmo que ali dentro haja mensagens. Caso contrário, né, se for o inverso, a mesma coisa, então ele vai ser considerado como mensagens. Né? Mas nesse livro de estudo aqui, lá na página 68, no parágrafo 6º, né, o autor espiritual ele diz o seguinte, ele fala sobre os elementais, em que ele atribui aí que sejam espíritos da natureza, né, como se a natureza pudesse criar algo por si própria. Né? E também que esses elementais eles são de organizações voltadas ao mal. Bom, o trabalhador aqui, né, que leu, não só leu, estudou a codificação, ele viu lá que Deus nos criou simples e ignorantes, tá? No livro dos Espíritos. Ou seja, ele não nos criou voltados ao mal. Porque se Deus o tivesse feito assim, ele seria mal, não é? E Deus não é mal. Então, logo, ele não pode ter criado esses espíritos chamados elementais que são voltados ao mal. Além do mais, a natureza é uma criação de Deus. E não a natureza como criadora, como se fosse Deus. Senão ela seria o próprio Deus. Então, novamente, pela razão e pautado nas obras da codificação, a gente expõe o equívoco, a fantasia, muitas vezes, que esses livros tentam vender, eles tentam passar isso como espírita, sendo que não é. Ele pode ser espiritualista, ele pode ali, muitas vezes, ter uma visão embaçada de algo, digamos assim, de uma visão de algo, mas é muito misturado com fantasia, com imaginação, com aspirações humanas, e que não refletem, digamos assim, a realidade de uma forma cristalina, né? Então, como a doutrina espírita o faz. Mas só que para isso, nós não podemos simplesmente... não, espiritualista, então não traz a realidade. Não, nós temos que analisar se aquele conteúdo espiritualista pode ou não trazer, porque há alguns que trazem boas informações. Né? Às vezes não utilizam, por exemplo, os mesmos termos, porém, tem que ser feito a análise para se comparar. Caso haja equívocos, tem que ser apontados, né, pautados em informações concretas, indicando obras espíritas que mostram que aquele conteúdo dito, né, espírita ou espiritualista está equivocado, que é o caso aqui. Né? Nessa outra obra aqui, destinada ao público infantil, que se diz espírita, lá na página 41, no 5º parágrafo, traz aqui, novamente citando, né, um espírito de Skoll, sobre a questão aqui de um veículo, né, que se denominou locomóvel e que esse veículo ele seria muito pequeno por dentro e muito grande por fora. Né? Agora, aqui nós temos que trazer aqui duas ponderações. Né? A primeira é a seguinte: locomóvel. Um espírito altamente evoluído traria um termo como este? E mesmo vamos supor que se tivesse traído, né? que trouxesse esse nome. Vamos ponderar o seguinte: na lei da física, pode haver algo que seja pequeno por dentro e grande por fora que caiba
digamos assim, espíritos, pessoas ali dentro? Não pode haver, né? É incompatível. Se algo é pequeno e não cabe fisicamente, é impossível. Então, aqui nós vamos. Assim, é só um exemplo, né? De um livro, inclusive infantil, né, que não traz, não está pautado até mesmo na ciência da lei da física. Então, por ali nós já percebemos que é muito mais fantasia, uma historinha apenas para passar tempo, sem trazer ali um conteúdo que possa fazer com que a criança, né, que é um espírito encarnado num corpo ainda em processo de desenvolvimento, possa obter. Né? E as implicações? Né? Há implicações de nós permitirmos aí conteúdo dito espírita de assim, fluir livremente, não só no centro espírita, mas para nós mesmos? Né? Há implicações? Nós vamos perceber que, novamente, que sim. Né? Que vamos resgatar lá aquela ideia original dos mapas, né? Que é esse conteúdo aí que nós defendemos. Né? Novamente, do caminho. Né? Nós vamos perceber que entre uma cidade e outra, né? Nesse céu aí, que é a cidade de céu azul, um exemplo, tá? Porque todas as cidades são um céu. Né? É uma reunião de seres ali que querem trabalhar, que querem estudar, que querem se melhorar. Então todas elas são. Aqui foi só um exemplo. Então nós temos aqui o quê? Se nós formos pelo caminho mais longo, né, que nós acreditamos que sejam aí o conteúdo espiritualista, autoajuda, enfim, outras ciências positivas, que, novamente, é importantíssimo frisar isso. Nós não estamos aqui condenando essas obras. Muito pelo contrário. Nós reconhecemos o seu valor como inestimáveis, são importantes, devem continuar existindo. Aqueles que quiserem, digamos assim, estudá-las, lê-las, não tem problema nenhum. Né? Nós somente acreditamos que com os livros da codificação e as obras complementares, no que tange ao estudo da doutrina espírita, elas são esse caminho mais rápido. Né? Os espíritos superiores, eles já passaram um conteúdo mais assim, livre de misticismo, de preconceito, ou de falta de ciência, ou falta de lógica, ou falta de razão. Tudo aquilo que nessas outras obras, um pouco mais voltadas para o humano, não é? Elas ainda têm muito ainda. Não é? Mas que não, claro, não devem ser menosprezadas. Não é? Aqueles que quiserem, enfim, beber de suas fontes, não há problema nenhum. Mas, defendendo novamente a doutrina, que quem quiser estudar Espiritismo, codificação de Allan Kardec, obras complementares, Chico Xavier e demais. Isso é o caminho mais rápido, mais pronto. Né? Porque veio principalmente de espíritos evoluídos, né? que livres da matéria e já mais depurados moralmente, trazem aí uma clareza maior no conhecimento a respeito da espiritualidade e principalmente sobre a moral, né? Sobre as leis morais que Jesus nos trouxe, que está lá no seu evangelho, pautada no amor e na caridade. E muitos de nós, né, às vezes pensamos assim, não tem problema não, né? A gente viu aí no mapa que tudo bem, vai ser um tempo um pouco maior, né, para que tanto nós, né, caso venhamos a preferir esses outros conteúdos aí, ou até mesmo se nós estivermos permitindo, né, que outros conteúdos estejam presentes no centro espírita, não tem problema, a pessoa vai chegar lá também. Chega, realmente, como mostrou lá no mapa, chega, mas demora mais. Mas só que tem um porém aqui, e quem traz para nós é o próprio Jesus Cristo, quando ele disse o seguinte, olha: vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos.
assim como se lança fogo em um campo para destruir a erva daninha. E tenho pressa que tal fogo se acenda. Ora, o que ele quis dizer aqui? De lançar um fogo sobre um campo? Assim como nós vemos um campo qualquer, não é? Não. É um exemplo de um conteúdo espiritual, ou seja, ele tem pressa que o ensinamento das leis morais, da importância da prática do amor, da caridade, se faça por livre e espontânea vontade de cada um de nós, mas só que para que isso aconteça, a gente tenha acesso a esse conhecimento. Essa é a pressa dele. Né? Para que esse fogo se acenda dentro de nós e que nós possamos, com isso, fazer a nossa reforma íntima e, posteriormente, então, o que é refletir esse conhecimento através das nossas atitudes, de como a gente fala, de como a gente pensa, né? De como a gente age, de como a gente se omite. Então, então, logo, esse conhecimento espírita, que é a terceira revelação prometida por ele próprio, que vem aclarar o que ele nos havia dito na época, e que tem dito por todos esses milênios, então é o que nós precisamos, né? E o destino, então, das obras que, porventura, nós venhamos a considerar, então, como desfavoráveis, né? Aquelas que a gente pensa, não, isso aqui não está de acordo. Bom, aqui, antes de respondermos, né, deixamos aí outras questões aos nossos ouvintes, que basicamente é a seguinte. Outras instituições efetuam também análise de livros, ou seja, efetuam também análise de conteúdo? Será que sim? Certamente sim. Né? Vamos trazer aqui o exemplo da Universidade de São Paulo, da USP. Né? Um exemplo, tá? Em particular, do IME, que é Instituto de Matemática e Estatística. Gostaríamos de perguntar àqueles que estão nos vendo agora. Lá no IME, se nós formos lá na biblioteca do IME, nós vamos encontrar a tabuada esperta lá do primário, lá de quem estuda matemática, do começo dessa ciência positiva? Muito provavelmente que não. Né? E talvez não, mas não, a gente precisa avançar um pouquinho, né? De repente lá, livro da quarta série, né? O meu livro de matemática da quarta série. Aí lá vai ter. Será mesmo que vai ter? Não, não vai ter. Por quê? Pressupõe-se que quem estuda no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, que é reconhecida ainda no Brasil como a universidade um pouco mais avançada, já sabe de cor e salteada a tabuada esperta, ou o meu livro de matemática da quarta série. Então não precisa ter esses livros lá. O que muito provavelmente vai ter lá, no IME, na biblioteca, vai ser o quê? Livro sobre cálculo estrutural. Isso com certeza vai ter lá. Cálculo diferencial. Isso com certeza vai ter. Por quê? Está em alinho àquela instituição. E é por isso que a gente traça esse paralelo ao centro espírita. O centro espírita seria como esse IME, né? O Instituto de Matemática e Estatística aí de uma grande universidade. Ou seja, o conteúdo que ele tem que abrigar, ele já tem que ser de acordo com ele próprio. Que o Espiritismo já é a terceira revelação. Ele nem precisa abrigar, por exemplo, o Antigo Testamento da primeira revelação com Moisés, porque aquilo ali já foi tabuada esperta já há muito tempo atrás. E até mesmo, nem a nova revelação, com a segunda revelação que foi o Novo Testamento de Jesus. Nossa, entrei agora numa grande questão aqui que vai colocar a muitos aí em polvorosa. Mas como assim o
o Novo Testamento não se deve ter no centro espírita, nós dizemos, através de um estudo, né, e que esperamos que todos aqui esperem para ouvir o motivo, que sim, que não necessariamente se deve ter o Novo Testamento no centro. Por quê? Tem um motivo por quê. Porque Jesus, ele mesmo, prometeu o novo, digamos assim, testamento, né? Ou seja, a segunda versão, né, do Evangelho, que hoje nós sabemos que é o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, novamente, o Centro Espírita, que é essa universidade do conhecimento espiritual moral, ele já tem o seu livro de acordo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que engloba tanto a primeira revelação de Moisés com os 10 mandamentos, quanto a segunda revelação com o Novo Testamento, que é a Bíblia. Então ele já está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. E o melhor, já com uma linguagem atual, para conhecimento de todos, independente das classes sociais. Então, por esse motivo, né, que nós não recomendamos, não é proibitivo, mas temos que reconhecer que não é recomendado. Até mesmo porque o Cristo, quando ele veio aqui há mais de 2000 anos atrás e deixou, né, o Novo Testamento, ele falava por parábolas. E as parábolas são difíceis de entender. Você tem que a necessidade de uma interpretação do que efetivamente é o conhecimento que foi transmitido. E como houveram muitas traduções, muitas palavras foram alteradas, né, isso dificulta ainda mais. Já com o Evangelho segundo o Espiritismo, não. Já está claro com a linguagem de hoje. Porque Allan Kardec, né, quando foi ali fazer o trabalho da reunião dos conhecimentos que os espíritos superiores encaminhavam, ele foi um pedagogo, ou seja, alguém voltado à educação. Então, ele sabia como fazer com que aquele texto ficasse de uma forma que todos pudessem entender, até hoje, inclusive, né? Mas nesse exemplo aqui, né, sobre se outras instituições fazem análise de conteúdo, né? Citamos a USP, mas vamos dizer assim, uma universidade, assim, talvez, quiçá, né, mais reconhecida, talvez até mesmo internacionalmente, né, como uma Harvard nos Estados Unidos, ou o MIT, né, em Boston, lá, o Massachusetts Institute of Technology. Lá, se nós formos na biblioteca de lá, será que vai ter tabuada esperta? Será que vai ter meu livro de matemática do quarta série? Claro que não. Né? Quem até mesmo conseguiu prestar um vestibular para entrar numa universidade como essa, tenha tanto a tabuada esperta quanto o meu livro de matemática na ponta da língua para poder conseguir entrar numa universidade dessa. Então é a mesma coisa com relação ao conteúdo que nos chega ao centro espírita. Né? Chegar lá, 10 mandamentos lá, é tabuada esperta. Ou chega o meu livro de matemática, que seria o Novo Testamento. É a segunda revelação. É importante, claro, mas é algo que a gente já, em teoria, já temos que ter ali já, né, já pronto. Então, o que fazer então, né, com essas obras aí espiritualistas, autoajudas, outras filosofias, ciências positivas recebidas de doação, né? O que a gente deve se fazer com isso, né? Certamente que jamais devemos jogar fora, rasgar, ou pôr na reciclagem, ou queimar, de forma alguma. São conhecimentos, como nós já afirmamos, muito importantes. Mas não no centro espírita, como já foi muito bem, já se deixou muito bem claro isso, né? Então, o que nós recomendamos? Biblioteca pública é o melhor local, né? Ah, mas e a questão do palestrante, né? Aquele palestrante que vai, passa ali 1 hora falando do que aconteceu na rua, ou do que aconteceu na casa, e aí emenda ali 1 minutinho ali de alguma coisa, de um conteúdo espírita, mas, né?
uma palestra musical também, que às vezes as músicas você se sente mais triste ouvindo do que ou de uma palavra ali, até muitas vezes que nos deixa abatidos e mistura, às vezes até mesmo com alguma coisa elevada, mas que nos causa até comoção no mau sentido, né? Então é aquilo, a biblioteca pública não dá, mas dá para talvez assim não convidar mais, o que não é uma falta não de caridade, né? O que nós podemos fazer é indicar, por exemplo, para locais em que aquele público, digamos assim, necessita até muitas vezes receber aquele tipo de palestra, ou, claro, excluindo essas que eu citei, né, que podem trazer algum prejuízo, né, com certeza. Mas o que um palestrante não trouxer de conteúdo espírita, mas que às vezes, muitas vezes, claro, com certeza vai trazer alguma mensagem positiva, é, que possa realizá-lo isso em empresas ou na escola pública, né, onde tem que ser laico, né, o ensinamento religioso, científico, filosófico, mas não no centro espírita, por não trazer o conteúdo espírita. E uma conclusão, então, agora, para nós encerrarmos, né? Queremos deixar o seguinte, que nós aí, trabalhadores do livro, ou até mesmo dirigentes de centros espíritas, dirigentes de trabalhos espíritas também, né, diretores, até mesmo, por exemplo, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, nós também somos como guias. Por quê? Porque não é só a distribuição do mantimento ou da roupa, mas muitos desses trabalhos têm uma palestra que são destinadas aos irmãos e irmãs assistidos. Então nós trabalhamos sim como guias também, né? Então, nós que somos detentores aí desses mapas, né, que funcionam como guias, né, lá na biblioteca espírita ou fora dele, que nós devemos lembrar, ter em mente muito bem claro o que Santo Agostinho colocou no Livro dos Médiuns. Sereis responsáveis pelas doutrinas más que porventura propagueis. Isso é muito sério, porque, como já foi dito, aqueles que não conhecem muito bem, se nós não tomarmos esse cuidado em propagar aí uma doutrina má, esses nossos irmãos, eles não têm ainda esse preparo de discernir o joio do trigo e podem cair em informações que pode levá-los a um prejuízo muito grande, né? Então nós temos sim essa responsabilidade nas mãos. Então, por exemplo, quando vier alguém, né, demandando para nós sobre mediunidade, né, o que nós devemos fazer? Certamente indicar o Livro dos Médiuns. Mas eu já li o Livro dos Médiuns. Então estude o Livro dos Médiuns. É muito importante. Ou quando alguém, não, eu gostaria de conhecer a mim mesmo, né? Qual obra, né? Qual conteúdo genuinamente espírita que o espiritismo tem a me oferecer? Que sejamos nós, então, aqueles que venhamos o quê? A indicar o Livro dos Espíritos, que é o nosso manual de instrução, né? Como se fosse, né? E que nós não só indiquemos, mas nós venhamos a ter contato constante com essas obras, né? Lendo nem que for uma página por dia, né? E para aqueles que porventura estiverem em busca de autoajuda, que nós venhamos a recomendar e também por nossa parte realizar o Evangelho no lar, né? Todo dia ou toda semana, se possível, né? Estudar o Evangelho, que é simplesmente o maior conteúdo de autoajuda que a humanidade já teve até hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que deve estar no centro espírita. Inclusive, nós recomendamos muito que se possa deixar um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo em cima de cada banco no salão de palestras, para que as pessoas, ao chegar, possam ali pegar e ir lendo enquanto aguarda o início da palestra, né? E aí depois no final ela deixa no banco e para a próxima sessão e assim sucessivamente.
não só lá na biblioteca, na livraria, mas também no salão, não é? Também em todos os trabalhos no centro espírita. E até mesmo para nós, né, que estejamos sempre ali com o Evangelho estudando, que é o Evangelho de Jesus redivivo. É simples assim. E essa também, né, da codificação, é uma campanha permanente que foi iniciada por uma instituição espírita chamada USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Foi aprovada por essa instituição e foi apresentada também na Federação Espírita Brasileira, a FEB, passando então a se tornar uma campanha permanente, desde do seu lançamento, da sua aprovação até hoje. Então comece pelo começo, né, com a codificação. Aí, então, essas instituições sancionando, né, muita disso que nós acabamos aqui de falar. Né? Então nós desejamos muita paz a todos, né? Nós agradecemos muito a todos aqueles que tiveram paciência, que nos acompanharam aqui até agora, né? Desejamos aí tudo de bom a todos. A nossa bibliografia, nós citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, porque é a nossa fonte de inspiração, de vida. Devemos muito, né, a Jesus e aos Espíritos que mantiveram, né, a chama do cristianismo vivo até hoje, para que pudesse haver então essa edição aí do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Alguns recadinhos para a gente finalizar. As imagens, né, os sons que foram baixadas, né, elas são consideradas direito autoral público. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor nos avise no e-mail que está na tela. Tá? Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical ou qualquer tipo de outro equívoco, que também o façam através do e-mail. Tá bom? Por fim, nós recomendamos aí alguns de nossos irmãos e irmãs que são oradores espíritas que se encontram na internet, principalmente lá no site de vídeos, YouTube. Basta colocar o nome completo, como está aí na tela, que vai aparecer uma relação de vídeos, né, de palestras. Foram todos analisados, com certeza, né, e por isso que estão aqui. E nós sabemos, né, nós reconhecemos que poderia-se haver muitos outros aqui mostrando na tela, porém nós só colocamos estes porque é o que até o fechamento, digamos assim, desse vídeo foi o que nós conhecíamos. Mas se alguém conhecer algum outro, né, palestrante que realmente traga um conteúdo altamente consolador e instrutivo, por favor nos avise também no e-mail, tá bom? Então, sendo assim, nós vamos fazer uma oração final, que basicamente o objetivo é nós agradecermos, né, a Deus, a Jesus e a sua equipe, pelo auxílio que nos prestou, que nos proporcionou em mais essa palestra. O nosso muito obrigado. E que assim seja, graças a Deus. Até a próxima palestra.